E aí, gente? Estou outra vez trazendo mais quadrinhos. Agora eu vim fazer um comparativo. Já tinha deixado uma foto ali de teaser outro dia. Entre o começo aqui, edição 1. Espero que também dê certo mostrar 2 da saga de Thanos. Com essa coleção aqui da Salvat, né? Vida e Morte do Capitão Marvel. Então eu pretendo mostrar essas aqui. E essas aqui. Também, dando tempo, se não ficar comprido demais, tem outras versões ainda que saíram aqui no Brasil. Tem essa. E a, digamos assim, mais chique de todas, essa aqui. A última morte do Capitão Marvel que eu vi sair pela Panini. Então vamos aqui por partes. Ok, então vamos primeiro dar uma comparada nessas duas bonitas aqui, né? Essa saga de Thanos, ela saiu lá no começo dos anos 90. Acho que já prevendo, né, os grandes eventos que viriam com o nome do Thanos, né? A Desafio Infinito e tal. Então ela saiu aqui originalmente em maio de 92. Eu consegui ela em 2015. Eu vi as propagandas, né, da saga de Thanos em alguns quadrinhos da época. Os poucos que eu podia comprar ou que li emprestados. E eu tinha curiosidade, eu não sabia quem era o Thanos, eu nunca tinha lido nada com ele. Até eu conseguir isso aqui. Na verdade eu li emprestado. E aí, depois que eu li, eu fui atrás de comprar a minha. Aí eu consegui comprar a saga de Thanos e a trilogia do infinito da Abril. Então vamos lá ver aqui. O que eles fizeram aqui, né? Até marquei uma parte ou outra. Normalmente começa aqui, né? Na primeira aparição do Thanos, que foi na Homem de Ferro 55, sempre tem umas referenciazinhas nessas revistas, principalmente essas mais antigas, é bem fácil de ver aqui no cantinho, ó. Né? IM, né? Iron Man 55 aqui, saiu em 73. Aqui você tinha, né? O roteiro do Jim Starlin e desse outro cara, o Mike Friedrich. Desenhos já do Jim Starlin. Parece um pouco o que aconteceu com o Frank Miller no Demolidor, né? Que o cara chega como desenhista e depois vira roteirista. Pelo que eu apurei da origem do Thanos, o que ocorre? Thanos, o pessoal sempre diz que ele é uma imitação do Darkseid. É e não é verdade. Segundo uma das últimas coisas que li, quando o Jim Starlin falou para o Roy Thomas, que era o editor da época, o personagem que ele queria criar e que seria realmente inspirado em um dos novos deuses, não seria na verdade do Darkseid, mas no Metron. Tanto é que o Thanos tem uma cadeira semelhante à do Metron, né? Só que aí o Roy Thomas teria dito, cara, se tu vai imitar um personagem de novos deuses, imita logo o mais foda que é o Darkseid. Né? Eu li isso aí em algum lugar. E aí, o que ele teria feito? Ele teria colocado a personalidade do Metron e a aparência Darkseid. Essa seria, né, a origem verdadeira aí do Thanos. Tá aqui. Então, o que ocorre aqui? Ó? Nessa versão da Salvat, provavelmente a gente começa no mesmo lugar. Tem um pouco de background aqui, né? Eles contam qual era do Capitão Marvel antes de chegar nesse ponto. E como eu disse, você começa na mesmíssima história. Tá aqui o Drax. Tá aqui a capa da Homem de Ferro 55. Uma coisa que eu acho um pouco ruim dessas edições da Salvat é que não tem as datas. Tem a edição, número 55 do Homem de Ferro, mas não diz o ano que foi publicado. Né? Se você procurar referênciazinha aqui, ó, não tem. Como tinha na da Abril. Né? Então é basicamente o mesmo conteúdo, só que, assim, um papel couché, enquanto o papel da editora Abril, né, um papelzinho jornal, né? Uma edição desse tamanho naquele tempo, era muito difícil você ver uma coisa com papel melhor do que esse aqui, só se fosse uma edição mais fininha. Mas conta basicamente as mesmas coisas. A primeira aparição do Thanos, a primeira aparição do Drax. Você vê um pouco aqui do Capitão Marvel, tempo que ainda tinha um cabelo branco, ó. Esse sabor aqui da loucura. Nessa primeira história nem tem o Capitão Marvel, né? Realmente é o Thanos aqui surgindo diante do Homem de Ferro. E tá aqui, né, o Capitãozinho Marvel de cabelo branco. Mesma história, mesma sequência de histórias que tinha na outra. Deixa eu ver se eu marquei algo aqui nessa. Marquei mais nas outras, que tinha algumas diferenças que eu achei notáveis, né? Pronto, deixei marcado aqui.
Essa história, quando os titãs se confrontam, ela é o início de outra publicação. Não dessa aqui, ó. Mas onde foi que ela saiu, né? Ela foi republicada nessa aqui, ó. Para quem queria saber onde é que esses Vingadores começaram, eles começam lá no meio do volume 1 da saga de Thanos. Deixei marcadinho aqui pra gente ver. Tá aqui, Capitão Marvel aqui e a mesmíssima cena aqui embaixo, né? Então, essa daqui já começa um pouco adiantada em relação a essa aqui. Você não vai ter a primeiríssima aparição do Thanos, né? Nem esse primeiríssimo confronto dele aqui com o Capitão Marvel, como tem aqui na saga de Thanos. Né? Tem umas diferenças e tal. É um pouco menos de conteúdo da número 1, mas o conteúdo dessa aqui ele se estende para o início da número 2 da saga de Thanos. Mas no geral, gente, são basicamente as mesmas histórias. Tem uma ou outra história que você vai encontrar em um volume e não vai encontrar no outro. A grande maioria está aqui, bem direitinho e tal. Com algumas adaptações, né? Tem algumas onomatopeias aqui. Nessa versão mais atualizada você tem a original. E as da Abril, né? Muitas vezes elas eram aportuguesadas. E tinha um corte ou outro, uma adaptação ou outra. Né? Tem uma cena dupla, por exemplo. Uma aparição do Drax em página dupla. Que a Abril cortou. Não tem aqui. E a maneira como ela organizou algumas coisas também foram diferentes. Aqui você tem essa página, onde mostra aí a luta final do Capitão Marvel contra o Thanos. E essa recapitulação aqui, que a Abril fez de forma diferente. A Abril pegou essa recapitulação e abriu o número 2 com ela. Você passa aqui essas primeiras páginas, você encontra então a mesma recapitulação, só que colocada num ponto diferente. Né? Essa recapitulação aqui faz parte do final aqui da história. Ela devia estar bem aqui. Novamente a mesma cena que eu mostrei antes, Thanos contra o Capitão Marvel, que a gente viu bem aqui, antes dessa recapitulação. Então a Abril tinha uma maneira lá toda dela de organizar as coisas para que a gente entendesse, né? E ela também tinha algumas histórias que ela selecionou para colocar na saga de Thanos que estão lá, mas que eu não vi nessas outras aqui. Eu não sei na versão saga de Thanos que saiu pela Panini, né? Aquele encadernadão lá, tipo meio ônibus. Eu não sei como é a sequência de histórias lá, né? Se tem todas as que existem aqui, por exemplo. Por quê? Você vê essa história aqui do Coisa. Aqui para nós, ela já é a segunda parte. Essa história do Coisa ela é a última história do número 1 da saga de Thanos da Abril. É o encontro do Coisa com o Hulk e o líder, né, o inimigo lá do Hulk. Então essa partezinha aqui, que não tem diretamente o Thanos, talvez ele seja citado, talvez. Porque a Abril fez isso mesmo, ela tem umas histórias que citam o Thanos, aí ela incluiu aqui na saga de Thanos. Talvez para fechar o número de páginas, né? Não sei. Talvez para envolver personagens que fossem aparecer nas histórias mais na frente. Como é o caso do Coisa, ele volta a aparecer lá no número 5, que é o último número. Mas aí não tem nessa parte 1 aqui, né? Desse Vida e Morte do Capitão Marvel. Se você olhar aqui no finalzinho, a última história é uma história do Coisa. Mas ela é a segunda parte, né, lá da Abril. Que ele luta contra esses gêmeos aqui. Eu tenho até pra mim, tô assistindo agora o Invencível, que aqueles gêmeos lá, grotescos, gêmeos azuis monstruosos, são inspirados nesses dois aqui, que é como se fossem uns vampiros gêmeos do espaço. Uma coisa super esquisita. Então esse coisão que aparece aqui, ó, ele está aqui no início da número 2 da saga de Thanos da Abril. Então, em alguns pontos difere, mas no geral tá bem parecidinho. Agora uma diferença grande aqui. Ó. Você tem na saga de Thanos essa história aqui do Demolidor. Que é que tem a ver o Demolidor no meio da saga de Thanos, né? É tipo a galera querer botar o Homem-Aranha em histórias espaciais. Eu acho altamente estranho. Pessoalmente eu não gosto, mas eles dão um jeito de inserir, né?
Como o Homem-Aranha é um personagem importante, aí tem que estar em tudo que é saga, mesmo que não tenha nada a ver. Aqui eles enfrentam a Serpente da Lua. Imagino eu que essa deve ser a primeiríssima aparição da Serpente da Lua. Eu imagino, certo? Eu não sei. Não tenho certeza. Então aqui, o que vai ter de importante nessa história aqui, realmente dentro da saga de Thanos, é ela se apresentando para o Demolidor e contando a origem dela. Que ela sofreu um acidente de carro e que ela foi salva pelo pai do Thanos. Foi levada para ser criada lá em Titã, no mosteiro em Titã, e virou a super ultra monge fodástica de Titã, a Serpente da Lua. Aí o resto da história não tem nada a ver com o Thanos. Ela diz que tem os acólitos do Thanos aqui e tal. Então eles citam o Thanos, mas ele não chega a aparecer. Né? Vocês estão vendo aqui que é Demolidor, Viúva Negra de cabelo preto, Serpente da Lua. Aí tem uma participaçãozinha do Capitão Marvel lá no final da história. Ele ajuda eles a resolverem o caso, né? E aí pronto, ele diz que tá indo ver os Vingadores para pedir ajuda contra o Thanos. Ele termina aqui a história do Demolidor. Começa então aqui a história dos Vingadores já com a Serpente da Lua, né? Vindo diretamente dessa outra história aqui. Aí essa não tá aqui na número 1 da Salvat. Vamos tirar aqui a da Salvat da frente. Ela vai estar na número 2. E acredito eu que ela também está nesse aqui. Deixa eu ver aqui. Tem o confrontão aqui, né, do Drax e o Capitão Marvel contra o Thanos. Isso provavelmente nós iremos ver de novo lá na outra. Aqui tem uma parte do Thanos com a Serpente da Lua, né? Ela acho que faz um ataque mental aqui nele. Tem alguns momentos em que ela também vai lembrar de novo da origem dela. E ele também lembra da origem dela. Porque a nave que o Thanos estava vindo para a Terra, eram os acólitos dele, é quem causa o acidente que mata, né, os pais da menina que viria a ser a Serpente da Lua. E depois eles até dizem que o espírito do pai dela foi utilizado pelo Cronos, se eu não me engano, para criar o Drax. O Drax é um ser foi criado da Terra, mas ele tem a alma do pai dela. Então eles têm uma relação aí, né? Aqui tem um confronto final. Mas me parece que não tem aquela história lá, ou pelo menos eu não achei a página, né? Que tem os Vingadores aqui em algum momento. Ó. Acho que eu só não encontrei a página. Destruidor e Capitão Marvel contra Thanos. Parte 2, né? Aqui a página dupla do Drax, que a Abril não publicou, mas a Panini publicou, tanto nessa versão aqui de papel offset, capa cartão, quanto a Salvat publicou aqui nessa outra, né? A luta do Capitão Marvel e os Vingadores e o Drax contra o Thanos. Até porque o Thanos não estava atrás só do cubo cósmico, quando não tinha nada de história ainda de Joia do Infinito. Ele não tinha criado nem a primeira versão das joias ainda. Mas enfim, tem quase tudo aqui. O que eu marquei mais aqui, né? Essa pequena diferença aqui, né, dos Vingadores contra o Thanos, que a Abril cortou aqui esse final de história dos Vingadores. Ela cortou umas 3, 4 páginas. E ela começa no número 2 aí da saga de Thanos. Ela faz um recorte que é só isso aqui a página. Ela eliminou toda essa parte aqui, né, para concentrar no confronto dos Vingadores contra o Thanos. Como eu disse, cortes da Abril. Mas se você não vê essas outras versões, você acredita que é daquele jeito mesmo. A passagem do Jim Starlin pelo Capitão Marvel foi curta. Foi mais ou menos ali pelo número 20 e tanto, já 25, 26 por ali, até o número 34. Não é uma passagem muito longa, mas é uma passagem muito celebrada e muito importante, porque ele deu uma renovada no Capitão, mudou os poderes dele. Tem uma comparação ali da Salvat, que diz que ele é tipo um Buda cósmico. Achei interessante. E aí tem essa história do Nitro, que foi a última dele. Por coincidência, nessa história aqui do Nitro, tem uma desculpa para dizer por que o Capitão Marvel morreu mais na frente. A morte do Capitão Marvel, que a gente vai ver aqui também, ela foi assim um marco para a Marvel, porque foi a primeira graphic novel da Marvel, feita pelo Jim Starlin, a morte do Capitão Marvel. Ela foi lançada em formato diferente, né, com uma pintura diferente, tudo. E o Jim Starlin teve liberdade total para trabalhar a história do jeito que ele quis.
ele conta aqui, se você tiver esse aqui da Savate para você ler lá no fim, ele conta que ficou surpreso com a não interferência editorial. Eles já confiavam muito no trabalho dele, ele já tinha feito outros trabalhos considerados assim os cósmicos, né? Que o pessoal disse, não, Jim Starlin é o cara do cósmico e vamos deixar ele trabalhar. Porque a Marvel queria que o nome Capitão Marvel ficasse liberado para outro personagem, né, usar, para que ele fosse renovado. Tanto que a gente tem, acho que é Monica Rambeau, né, a Capitã Marvel negra ali dos anos 80. Quando eu vi o personagem de Capitão Marvel pela primeira vez, na verdade foi ela. Nas revistas poucas da Marvel que eu tive acesso ali nos anos 80. Né? Quando era criança, não tinha muito acesso a elas. Né? Fui conhecer graças a um primo e tal. Me mostrou algumas coisas, né? Principalmente do Homem-Aranha. Então a história do Nitro é esse cara que se explode, esse é o poder dele. E aqui tem um composto químico chamado composto 13 nessa história. Que durante a luta, o Marvel, né, o Kree, que é o Capitão Marvel desse tempo aqui, ele é exposto a esse gás, aqui ele sendo exposto ao gás, e aí, anos depois, essa história parece que é de 74 ou é de 76, o Jim Starlin aproveita essa deixa para ser a morte do Capitão Marvel. Ele diz que o normal, né, dos heróis é morrer em batalha, uma coisa gloriosa e tudo, mas ele queria fazer uma coisa diferente. Ele estava passando por um drama pessoal, né? O pai dele tinha morrido de câncer há pouco tempo. E ele achou interessante e importante falar disso aqui. Foi a catarse dele, né? Foi falar sobre a morte pelo câncer aqui, nesse quadrinho que ele fez. E aí ele usou a história do composto 13 lá, que ele teria sido envenenado ali. Tem gente que acha até que ele deixou plantada a semente, né? 8 anos antes do que viria a ser aqui a morte do Capitão Marvel, mas aparentemente não foi isso. Foi uma feliz, ou infeliz, né? Na verdade, já que o pai dele morreu e serviu de inspiração para isso, né? Uma infeliz coincidência. Aí, e saiu aqui pela Abril, foi a primeira vez que li, foi pela Abril. Me lembro que não curti muito na época, né? Eu também li bem mais novo, uns 20 anos mais novo. Né? E eu não tinha o contexto do Capitão Marvel para entender a importância aqui da história. E não era muito comum o herói morrer definitivamente, né? Mas pelo menos quando eles morriam definitivamente, entre aspas, né, nesses tempos mais antigos, eles demoravam mais. Passavam muitos anos longe do quadrinho. Por exemplo, a Jean Grey, quando morreu como Fênix, né, na saga da Fênix Negra, ela passou muitos anos, né, sumida, né, até o pessoal voltar com ela. E ele também. Então, temos essa outra versão, é a versão mais nova que eu saiba, essa aqui da Panini, especialzão bem bonito, que além da morte do Capitão Marvel, traz também uma história que mostra o Capitão combatendo o Isaac, que é o computador de Saturno, né? O computador lá dos... agora eu estou esquecido o nome deles, ó. Da raça lá de onde veio o Thanos, né? Então tá aqui de novo a história do Nitro, aqui o momento lá do Marvel sendo exposto ao gás. E aí você tem essa história aqui, uma historiazinha de ação, que não é nem feita pelo Jim Starlin, tal, já não era ele aqui no título. Aqui nos créditos, né, o Doug Monk, ou é Monch, não sei como é que fala o nome dele, também foi roteirista do Batman, e o Pat Broderick como desenhista. Pessoalmente eu não curto o Pat Broderick, mas ele até que tentou dar uma imitada no estilo do Jim Starlin aqui. Não é uma história que tenha assim, lá alguma consequência. Eu acredito que foi só mesmo para encher as páginas aqui e justificar essa capa dura. Né? Ela não tem assim, nenhuma importância que eu tenha percebido. E depois você tem de novo aqui então a morte do Capitão Marvel. Esse momento aí importante dos quadrinhos. Não só da Marvel, né? Mas o diferencial de você fazer uma coisa mais séria, que é um dos motivos de eu apreciar muito o Thanos do Jim Starlin, especificamente. Volto a dizer que o Thanos do Jim Starlin ele é diferente dos outros Thanos, porque quando você tem ele escrito pelo Starlin, o Thanos não é apenas um simples vilãozão, um ditador que quer dominar ou destruir tudo.
Porque muitas vezes os caras dos quadrinhos têm isso, né? Ele quer dominar, ele quer destruir, mas não tem uma razão. Ele quer porque sim. E o Thanos não é bem isso. O Thanos é um estudioso cósmico, assim como ele também é um filósofo e ele também é um psicopata. Ele é tudo isso. Então é mais profundo. Existem histórias do Thanos em que ele inclusive salva o universo. Ele é um personagem que muda, né, que evolui, então ele tem motivações para fazer as coisas que são mais profundas. Se você lê as histórias do Thanos apenas do Jim Starlin, você der uma ignorada nas outras histórias dos outros autores, você vai ver um Thanos diferente, certo? E o próprio Starlin, ele aproveita um pouco os roteiros dos outros caras, né? Ele não faz uma coisa completamente à parte, né? Ele é preocupado com isso, em levar em consideração o que os outros fizeram antes. E isso é uma coisa muito interessante dele. Então, tá aqui, mostrei para vocês tudo que eu tenho sobre o Capitão Marvel, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham achado legal. Espero vocês aí no próximo vídeo. Até mais!